Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo vamos analisar o discurso final de Ciro Gomes no debate promovido pelo Estadão, que teve também a presença de Mandetta e de Eduardo Leite. Meus amigos, é o tipo de discurso que a gente tem que ir pausando, é o que eu vou fazer aqui com vocês, para ir refletindo a respeito de cada ponto, porque cada um deles nos passa uma mensagem muito importante para que aqueles que acreditam num projeto nacional de desenvolvimento ou aqueles que não conhecem o projeto, mas que não querem nem Lula nem Bolsonaro, compreendam o que a gente realmente precisa prestar atenção daqui até as eleições em outubro de 2022. Antes de analisar esse discurso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative a notificação, deixe o like se gostar e um pedido a mais. Mande esse vídeo para aquele seu amigo que está meio desanimado, está assim, olhando para essa polarização odienta e está sem esperança no Brasil. Vamos trazer para o Politizando para que a gente consiga refletir junto a respeito aí desses próximos meses, das boas ideias, da boa política, dos bons projetos. Vamos lá então para o discurso final, lembrando que cada um deles teve 3 minutos para fazer ali as suas considerações finais e o Ciro fechou o debate. Vamos ver aqui como que começa então. A sua palavra é sua hoje. Bom, agradecendo a você, Luiz Felipe, agradecendo ao governador Eduardo Leite, ao Mandetta, o privilégio desse debate, e me dirigindo diretamente a você que teve a paciência de nos acompanhar até agora. Você viu aqui 3 homens públicos, absolutamente cada um deles aptos a lhe servir como seu presidente da República, que é o que pretendemos na hora própria de procurar você para tomar essa decisão. E cada um de nós tem um compromisso em comum de tentar reconciliar o Brasil, de pôr um ponto final nessa divisão odienta que está apartando em ódios e paixões infantis o nosso país, com um prejuízo muito grave. O Brasil hoje é o país que menos cresce historicamente no mundo e é o país que mais condena suas amplas maiorias a uma condição de miséria. Quando ele fala amplas maiorias, meus amigos, falta de crescimento, o Brasil nos últimos 10 anos, na última década, chamada década perdida, não é à toa, o país não cresceu. Então, quando a gente olha assim, a tragédia que é o governo Bolsonaro, e do ponto de vista também econômico, é importante dizer, Bolsonaro está agravando um problema que começou lá atrás. Porque nessa década perdida foram 6 anos de Dilma, 2 de Temer, colocado lá também pelo Lula, e 2 de Bolsonaro. Então é necessário olhar para isso. E qual que é a consequência disso? Hoje nós temos quase 20 milhões de pessoas no Brasil, irmãos nossos, a gente cruza nas ruas aí, que acordam e não sabem se vão comer naquele dia. Abre a geladeira, não tem comida. Abre o armário, não tem alimento. E nós temos outros 100 milhões de brasileiros, que é o que se chama assim, eles vivem a insegurança alimentar. A gente usa essa palavra, o que significa isso? São aqueles que consomem menos calorias do que é o necessário, do que é o ideal. Nós estamos falando de mais da metade da população brasileira. E, de certa forma, isso reflete um outro dado, que entra o governo, sai o governo e ninguém corrige. 1% da população brasileira, 1%zinho, detém 50% da riqueza nacional. 1% tem metade da riqueza do país. Não está certo isso, gente. Não está certo. Então é isso que tem que ser debatido. Vamos ver então o que o Ciro continua falando. Eu tenho conversado com muita gente no Brasil. Essa posição é muito comum em muita gente ainda. Claro que o jornalismo tenta antecipar os fatos e fica querendo que a gente se antecipe. Eu proponho a você. Muita gente não está feliz com a ideia de ser obrigado a escolher entre Lula e Bolsonaro. Isso nos é parte comum. Gente, isso aqui é um detalhe. O pessoal quer antecipar o segundo turno, é que você escolhe o menos pior. Só que eles querem agora. Eu sou Lula Bolsonaro. Aí se alguém compartilha alguma coisa do Ciro na rede social, logo vem um lulopetista. Então quer dizer que você quer continuar com o Bolsonaro? Opa, calma lá, nós não estamos no segundo turno, não. Na verdade, a gente não está nem na eleição. E aí vem um bolsonarista. Isso aqui é a volta do Lula. Pelo amor de Deus. Não existe só esses dois no mundo, mas está aí, né? Hoje, essa polarização que agrada aos dois, agrada ao Lula e agrada ao Bolsonaro. Um se nutre do outro. E os militantes mais fanáticos tentam impor para a sociedade que agora a gente tenha que escolher ou Lula ou Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ver o que o Ciro fala mais.
mas eu converso também com outras pessoas que estão empurradas para uma coisa ainda mais desagradável, e você não precisa sofrer disso agora. Temos 15 longos meses para amadurecer um debate generoso, fraterno, sobre as coisas que estão acontecendo com o Brasil e as soluções que nós precisamos construir juntos. Já pensou, gente? Temos aí, ele falou 15, 14, enfim, 15 meses para debater ideias, ver as propostas, o que é que você está oferecendo, o que é que você propõe. É isso que tem que ser feito daqui até as eleições, não é definir agora o voto, não. Não se precipitem, não é hora de definir voto ainda. Uma parte das pessoas considera que tem que votar no Bolsonaro, senão o Lula volta. Outra parte acha que tem que votar no Lula, senão o Bolsonaro volta. Fique tranquilo, você não está obrigado a nenhuma coisa nem outra, dê um tempo, acompanhe os debates, acompanhe as propostas, acompanhe todo o exame que nós vamos fazer da situação do Brasil. E aí é engraçado, você vai ver as entrevistas do Lula, já analisei algumas aqui, ele se coloca como a democracia encarnada. Opa, se não votar no Lula, tá apoiando o fascismo, como se só ele fosse o democrata da eleição. Enfim, ridículo. E quando você vai ver a entrevista do Bolsonaro no Cercadinho, é ele tentando, pelo medo, impor que deva se votar nele para não ter a volta do Lula, com a ameaça que esse povo é comunismo embaixo da mesa, atrás da porta. É impressionante. Então, meus amigos, não tenhamos pressa. E eu tenho conversado com outras tantas pessoas e faço perguntas a elas. E é uma pergunta que eu faço nessa noite também para você que nos acompanha até aqui. Esse aqui eu considero o ponto central. Se o Ciro só tivesse 1 minuto para falar as considerações finais, eu acho que ele deveria começar daqui, porque esta aqui é a ideia que todos aqueles que não querem essa polarização odienta precisam assimilar e perguntar para aqueles que de fato permitam algum tipo de diálogo. Porque quando eu digo isso é porque tem uma parcela do eleitorado do Bolsonaro, o Bolsonaro raiz, o fanatizado, que é muito semelhante no fanatismo, não estou dizendo semelhante no comportamento, enfim, em relação à democracia e outras coisas não. Muito semelhante ao lulopetista também mais fanatizado, que é aquele assim, o Ciro até brinca, né? Pode xingar Jesus de palavrão, bater na mãe, andar pelado na rua. Que eles vão falar, nossa senhora, Lula é lindo, Lula é maravilhoso, aí viva o mito e não sei o quê. Enfim, com estes, eu acredito que deve ser em torno dos 15% de bolsonarista e de 15 a 20% de lulopetistas. Então tem uns 30, 35% que é difícil realmente. Mas tem uma outra parte que tá com um porque não quer o outro. Mas vamos avançar aqui no que o Ciro fala, que é o ponto que eu considero mais importante de toda a sua fala. Você acha que se o Bolsonaro ganhar, no dia seguinte o Brasil vai amanhecer em paz, democrático, seguramente democrático, sem risco para nosso Estado de Direito, sem corrupção, sem inflação? Vou fazer uma pausa aqui, porque se chegou algum bolsonarista aqui, meu irmão, minha irmã, ou então vamos conversar com eles lá fora. Você acha, reflita nisso, Bolsonaro ganhou. Você acha que a gente merece mais 4 anos nesse clima? A gente não tem um dia de sossego. Fala assim, não, hoje vamos ter uma paz. É o tempo inteiro nesse clima de guerra, nesse clima de ódio. Bolsonaro ameaçando a democracia. A inflação está de volta. Olha como subiram o preço dos combustíveis. E não é culpa dos governadores, é culpa da política de preço da Petrobras, que beneficia os acionistas e nós pagamos a conta. Olha o preço do óleo de soja, do arroz, enfim. A inflação voltou, principalmente para os mais pobres. Corrupção, o que está acontecendo com as vacinas? E o Bolsonaro destruindo ali órgãos para proteger os seus filhos, em especial o Flávio Bolsonaro. Então a gente merece mais 4 anos de Bolsonaro? Assim, é inacreditável. Agora, será que é a volta ao passado que vai nos trazer a paz para, com o país unido, a gente reconstruí-lo? Faço uma pergunta àqueles que acham que se o Lula ganhar, eu pergunto, o Brasil no dia seguinte, se o Lula ganhar, vai amanhecer em paz, unido, sem radicalismo, sem ódio, com um combate intransigente à corrupção que nós necessitamos, com uma mudança de modelo econômico que nós necessitamos tão gravemente, com um modelo de governança política que é o mesmo, as mesmas figuras, que entra governo e sai governo, com todos aí, como nós estamos assistindo agora.
Alguém acha? Agora eu vou falar com um lulista. Pelo amor de Deus, meu irmão. Quem criou esse clima de nós contra eles foi o Lula. Então não dá para achar que o Lula agora vai ser o pacificador que vai... Enfim, não dá para acreditar nisso. Quando ele fala modelo econômico, é o mesmo. Desde FHC, o Lula colocou para presidir o Banco Central. Ali no seu primeiro dia de governo, Henrique Meirelles, que era deputado federal, foi eleito pelo PSDB. E esse modelo veio se arrastando. Dilma, Temer, Bolsonaro. Quando ele fala modelo de governança, é isso, porque trazer políticos para ajudar, digamos assim, a governar faz parte. Em qualquer democracia do mundo aí é normal que você ceda espaço no governo, mas a pergunta é em troca de quê? Que o que o Lula fez, em especial no seu segundo mandato para frente ali, e que Bolsonaro faz agora, é você atrair o apoio desses para se manter no poder, para se segurar. Então, gente, olha, Roberto Jefferson, eu gravei esse vídeo aqui no dia que ele foi preso. Tava lá com Lula. Tá aí o bolsonarista raiz agora. Ricardo Barros, da CPI lá, esse que está sendo acusado de estar envolvido com propina da vacina, era do Fernando Henrique, líder, depois foi vice-líder do Lula, da Dilma, tá aí, líder do Bolsonaro. Então hoje a gente muda isso e o Lula provou que não tem condição de mudar. Ele teve 8 anos, depois a Dilma, mais 6, o Temer, que foi colocado por ele, mais 2. E a gente acha que é voltar a ele para corrigir o problema do presente? Olha, sinceramente, não me parece alternativa viável para reconstruir o país. Não me parece mesmo. E eu que posso oferecer a vocês? Opa, vamos saber disso, porque aí tudo bem, o Ciro critica essa polarização, mas e ele? O que ele pode oferecer então? Uma vida de decência, nunca respondi por nenhum mal feito moral na minha já longa carreira. Pausa aqui. Ciro tem mais de 40 anos de vida pública. Nunca respondeu a um inquérito por corrupção ou improbidade administrativa, nem para ser absolvido. O que ele diz que não é mais do que a sua obrigação, mas é que a situação no Brasil está tão dramática que é necessário reforçar esse tipo de coisa. Alguém fala, William, mas o Ciro tem uns 70 processos. Sabe quem processa o Ciro? Cunha, Temer, Collor, Eunício Oliveira, enfim, são esses. O Ciro vai lá, chama o Cunha de corrupto. Aí o Cunha processa o Ciro. E às vezes ganha. E depois vai preso. É coisa da justiça brasileira. Mas por corrupção, zero, nenhum. Uma experiência consolidada em desafios muito importantes, em cargos importantes que ocupei. Ciro foi prefeito, governador, deputado estadual, federal, secretário de Trabalho e Iniciativa Privada, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional. Pegando aqui como governador, Ciro construiu um rio. Tem um vídeo aqui no canal Politizando. Durante uma seca braba que assolou ali Fortaleza, ameaçando a vida de quase 2 milhões de pessoas, Ciro foi lá e fez um rio em 90 dias, 120 quilômetros quase. Como ministro da Fazenda, ajudou a consolidar o Plano Real. No momento crítico, tem vídeos do Itamar dizendo isso. Tentam desmerecer o papel do Ciro. O Itamar, que era presidente na época, acho que é a melhor pessoa para falar sobre. O Ciro, como ministro da Integração Nacional, tirou do papel a transposição do Rio São Francisco. Então, sim, são só 3 exemplos para a gente entender a experiência dele. Um projeto nacional que está aí para ser melhorado pela sua crítica, pelo seu reparo, pela sua sugestão. E mais do que tudo, um amor, uma paixão imensa, um devotamento ao Brasil, um amor aos brasileiros e às brasileiras. Bom, meus amigos, é isso. O Ciro, então, como ele disse, tem apresentado um projeto que de fato tem ali o que a gente precisa para desenvolver um país. Claro que não é um projeto acabado, pode ser melhorado. E ele tem o que ele diz, amor pelo Brasil. Muito diferente desses que se dizem patriotas. Tem gente no Brasil que consegue abraçar a bandeira do Brasil e abraçar dos Estados Unidos, juntar ali, abraçado com as duas. Eu falo, meu Deus, a que ponto chegamos? Gente que coloca lá a bandeirinha do Brasil no Twitter, mas você vai ver, simplesmente se curva ao imperialismo, se curva aos interesses norte-americanos. Então, Ciro sim é um patriota, tem um projeto nacional, não é um projeto neoliberal. Isso tem que ser dito, tem que ficar muito claro, que nesse debate, por exemplo, Eduardo Leite, com todo respeito, com toda cordialidade, a gente percebe que o projeto Eduardo Leite, por exemplo, me parece um projeto, sim, neoliberal, que não tem conseguido resolver os problemas, na verdade, tem agravado os problemas do Brasil. Então é isso, meus amigos, o canal Cortes do Ciro Gomes colocou lá esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir, assim como o debate na íntegra. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.